O intemperismo é o processo de desintegração e decomposição das rochas em função do contato com a atmosfera ou com a hidrosfera. Então, a gente já vem falando aí nas nossas aulas, né, que no ciclo de formação das rochas, nós temos aí um processo chamado de intemperismo que faz com que as rochas se transformem em sedimentos, que são os nossos solos. Então, esse processo aí de intemperismo que a gente vai estudar agora, que é a transformação das rochas em sedimentos. Os intemperismos, o intemperismo, ele vai acontecer dependendo de alguns fatores que a gente chama de fatores controladores do intemperismo. Por exemplo, aí a gente tem o tipo de rocha e a sua estrutura. Dependendo de como for a rocha, isso vai alterar, né, a velocidade do intemperismo, a forma do intemperismo. O relevo, isso também vai fazer com que o intemperismo seja maior ou menor, dependendo do relevo. O clima também é um fator que controla o intemperismo e o tempo de ação desse processo também vai alterar aí no processo de intemperismo. Por exemplo, aí, o tipo de rocha e estrutura, nós temos o seguinte: cada rocha tem uma mineralogia característica que reage de maneira distinta ao intemperismo. Então, dependendo da mineralogia da rocha, vamos ter um tipo de reação diferente aí ao intemperismo. A presença de estruturas e texturas direcionais, como a foliação e a clivagem, que a gente já viu falando sobre as rochas, ela também vai influenciar nesse processo de intemperismo. E as rochas com estruturas ou texturas direcionais pouco espaçadas, em geral, alteram-se mais facilmente que aquelas mais maciças. O relevo, ele também vai controlar o intemperismo, né? E aí a gente tem que nos taludes mais inclinados, as chuvas vão transportar, né, a chuva, a gravidade, né, o vento vai transportar o material intemperizado para o pé dos taludes, expondo sempre a rocha sã. Então, a gente sempre vai ter a rocha sã exposta e voltando a acontecer o processo de intemperismo nela. Então, isso daí vai fazer com que aumente o processo de intemperismo. Nos taludes menos íngremes, esse processo não ocorre, né, de transporte desse material intemperizado, e as espessuras podem atingir dezenas de metros. Então, nos taludes mais inclinados, a gente vê sempre a rocha aparecendo. Nos taludes menos inclinados, em relevos mais planos, a gente não vai ver a rocha exposta e a gente vai ver uma camada de solo sobre a rocha, né, que pode atingir dezenas de metros, porque o intemperismo vai acontecendo e as rochas vão ficando lá embaixo e elas não vão mais aparecendo na superfície. O clima também, né, é um fator aí que controla o intemperismo. Por exemplo, aí, o clima é mais intenso e atinge maiores profundidades nas regiões de clima tropical, que é o nosso caso. Então, a gente tem uma temperatura mais alta, né, uma variação de temperatura também, que faz com que o intemperismo atinja maiores profundidades. Aí, no caso, as reações químicas são aceleradas pelas amplas variações sazonais e diárias de umidade e calor, que é comum nesse tipo de clima. Nos climas mais secos e frios, por seu turno, o intemperismo químico atua muito lentamente, de maneira que o intemperismo físico é o principal responsável pelo processo. O tempo de ação do intemperismo é importante, porque ele é necessário para a decomposição de uma rocha sã, né, que pode variar muito devido ao tipo de clima, a inclinação da encosta e a composição da rocha. Então, assim, são necessários dezenas de milhares de anos para o surgimento de solos residuais em regiões de clima frio e seco, enquanto, por exemplo, em regiões de clima úmido,
esse tempo pode ser muito menor. Aqui nós temos aqui as resistências dos minerais. Então, por exemplo, é mais resistente ao intemperismo o óxido de ferro, os óxidos de alumínio, o quartzo, e aqui nós temos os minerais argílicos, a muscovita depois, né, mica branca, o feldspato, a mica preta, né, e esses outros minerais aqui. Então, principalmente esses três aqui têm maior resistência ao intemperismo, depois os outros minerais com menor resistência ao intemperismo. E aí nós temos aí os processos de intemperismo acontecendo de forma física ou química, sendo química ainda pode ter aí uma ação biológica. Então, o processo de intemperismo chamado de processo físico, ele é um processo de desintegração dos minerais por fraturas das rochas. O processo chamado de processo químico, ele acontece pela decomposição da estrutura dos minerais por reações químicas. E ainda, podendo acontecer aí a ação de bactérias que fazem a decomposição dos materiais orgânicos, né, chamado de decomposição químico-biológica.